Olá, chica! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do curso Espanhol com Livros. Esse vídeo aqui eu vou te ensinar a primeira estratégia, uma estratégia que eu particularmente amo, para que eu possa conseguir ler um livro em espanhol do início ao fim, ou um livro em inglês, um livro de qualquer forma, tá? Todas as estratégias que eu vou te ensinar aqui nesses vídeos são estratégias que eu uso para ler livros em espanhol, em inglês e também em português. Esse livro é o livro que eu estou lendo nesse momento. Qual é a estratégia número 1? A estratégia é ter um código de cores. E esse código de cores pode tanto ser com essas flagzinhas aqui, essas etiquetas, tá? Como podem ser também com marca-textos. Nesses dois casos aqui, desse livro e desse livro, eu usei o que eu achei mais prático, que é o código de cores a partir dessas etiquetas. Então eu vou explicar como é que você pode criar uma lógica para ter um código de cores e o que é ter um código de cores na sua essência. Basicamente, sempre que você for ler algum livro em outro idioma, seja em inglês, seja em espanhol, seja lá qual for o idioma, aqui foca em espanhol, né? Então fala espanhol sempre. Primeiro precisa colocar o seu objetivo. Qual é o seu objetivo ao ler esse livro? Então, por exemplo, eu li esse livro aqui em fevereiro de 2024. E quando eu peguei esse livro, La década decisiva, ¿por qué son importantes de los 20 a los 30 años y cómo sacarles el máximo partido ahora? Quando eu peguei esse livro, eu estava muito interessada no conteúdo mesmo dele e também pensei, pô, já vou ler um livro em espanhol, eu sou professora de espanhol, vou usar este livro para aprender vocabulário, para pegar exemplos de frases que eu quero ensinar para as minhas alunas. Então, eu criei um código de cores para me ajudar nesse meu objetivo. As etiquetas que eu coloquei aqui, azuis, são etiquetas para palavras novas. Então tudo que tinha a ver com vocabulário realmente, colocava essa etiquetazinha aqui na página. Estava lendo normalmente com um marca-texto qualquer, seja lá qual for a cor que você tenha de marca-texto. Estava lendo, colocava aqui, marcava com essa, quer dizer, nesse caso tá um verde. Aqui, marcava com essa etiquetazinha azul. Olha, eu até coloquei assim, urgar? O que é isso? Não sei se dá pra ver, eu coloquei assim, urgar. Então o que é que eu faço? Eu estou lendo, aí eu vejo, eita, eu não conheço essa palavra. Deu pra entender pelo contexto? Massa. Então eu marco aqui, depois eu volto e pesquiso o que é que significa essa palavra. E deixo aqui uma tagzinha nessa página para que eu possa voltar nele depois. Eu também tenho essas outras tags. Como vocês podem ver, tem uma tag verde. Tag que eu uso para marcar conhecimentos importantes, frases que eu tenha achado interessante, realmente reflexões que eu tenha feito com o livro. Como esse livro aqui é sobre reflexões de uma forma geral, né? Ele te ensina o que é que você precisa fazer na sua década dos 20, e eu tenho 26 nesse momento. Eu achei muito interessante, então eu quis marcar muitas coisas, tá? E eu já vou explicar o que é que eu faço com essas coisas que eu marco. Por último, também coloquei aqui essas etiquetas rosas. E o que é que eu faço com essa etiqueta rosa? Geralmente eu estava aqui precisando de exemplos para as minhas alunas. Como eu sou professora de espanhol, muitas vezes eu quero dar um exemplo de alguma estrutura que a gente esteja aprendendo. Eu sempre busco por exemplos que tenham a ver com a vida da pessoa. Quando a gente lê, a gente consegue ampliar o nosso vocabulário, a gente consegue ter um repertório muito maior, né? Então eu realmente fiz isso de uma forma mais consciente. Então eu comecei a marcar frases que tinham estruturas que as alunas costumam sentir muita dificuldade e marquei com esse rosinha aqui para que depois, e agora eu vou explicar o que é que eu faço, eu criasse uma página no meu Notion. Se você não conhece o Notion, é um aplicativo maravilhoso que eu uso para tudo na minha vida, já vou mostrar também. Eu criasse uma página no Notion de resumo disso aqui. Então tudo isso aqui que eu fiz no final da leitura, separava 2 dias mais ou menos, assim, foi o que eu consegui fazer em 2 dias, né? Pra passar toda essa informação que ao ler eu decidi que era importante pro meu Notion. Então foi uma forma de solidificar o conhecimento que eu estava adquirindo ao ler esse livro. E também é uma forma de conseguir aproveitar ao máximo o meu momento de leitura. Eu aproveitei, eu li no momento de lazer, não foi nada pesado pra mim ter que ficar marcando. Por isso que eu coloquei essas etiquetas, porque é muito mais prático. Eu tô com a etiqueta aqui, marco, já tá. Eu criei essa página aqui no Notion que eu vou mostrar pra vocês. Tá dando pra ver? Não tá focando. Agora tá. E aí eu coloquei o título do livro que eu estava lendo, coloquei primeiro separado por capítulos. Então eu separei, eu olhei pro livro e fiz assim, ok, ele está separado em 3 partes e dentro dessas 3 partes tem X capítulos. Então eu vou organizar o conhecimento dentro dessa ordem, tá? Porque uma coisa que é muito importante quando a gente lê um livro, pelo menos assim, hoje em dia eu vejo isso como uma pessoa adulta, se a gente vai ler um livro de conhecimento, a gente tem que pelo menos saber do que é que se trata o livro, quais são os pontos principais. E se a gente não sabe falar sobre isso, eu acho que
a gente não conseguiu ler muito bem, né? A gente só realmente passou o olho ali. Então é muito importante, pelo menos pra mim, tá? Pode não ser importante pra você, tá tudo bem. E aí eu coloco os vocabulários, como eu mostrei, e também a parte de baixo, as reflexões que eu tive naquele capítulo. Okay? Foi isso que eu fiz com esse livro. Eu passei uma semana lendo ele, mais ou menos, e 2 dias, assim, uma sessão de 20 minutinhos, digitando tudo, passando tudo pro meu Notion. Não foi muito trabalhoso fazer isso, tá? Eu devo confessar, muitas pessoas acham que é muito trabalhoso, só que eu achei que foi uma forma muito legal de honrar esse livro, porque foi uma leitura muito especial pra mim. E eu realmente queria consultar essa informação, essas reflexões, esses vocabulários que eu aprendi ao ler esse livro de uma forma mais rápida. E quando eu tenho isso no Notion, consigo ter acesso em qualquer lugar. Basta ter o meu aplicativo do Notion aberto no celular, no computador, no iPad, seja lá o que for. Eu usei o código de cores dessa forma. Vocabulário com a etiqueta azul, frases e reflexões com a etiqueta verde. As etiquetas aqui rosas são para frases e estruturas que as minhas alunas costumam sentir muita dificuldade, para que eu pudesse depois pegar esses exemplos e trazer para as aulas com elas, para poder explicar de uma outra forma, uma forma mais interessante também. E com esse livro aqui do inglês, que foi um livro que eu li no mês de março, ele tem uma estrutura completamente diferente da estrutura do outro livro que eu acabei de mostrar para vocês. Ele tem também um objetivo muito diferente. É um livro chamado A Little Book of Language, tá? E é um livro que tá em inglês britânico. E hoje em dia o meu objetivo no inglês é focar um pouco mais no inglês britânico, no vocabulário, não necessariamente na pronúncia, tá? Não sinto que eu precise mudar o meu sotaque pro inglês britânico, mas eu tenho sentido muita vontade de aprender mais sobre o inglês da Inglaterra, porque hoje em dia minha irmã mora na Inglaterra, ela é casada com meu cunhado que é inglês, toda a família dele é da Inglaterra e eles vão ter filhos no futuro, né, que vão ser os meus sobrinhos, e eu preciso entender os meus sobrinhos. Como é que eu vou ser a tia favorita se eu não falo que nem eles? Se eu não entendo o vocabulário deles? Entende? Eu li esse livro por esse objetivo. Essa foi a minha motivação. Mas óbvio, é um livro super interessante que tem a ver com o meu trabalho como professora. É um livro muito básico, então qualquer pessoa que tenha interesse em idiomas no geral vai gostar dessa leitura. Esclarece muita coisa, fala sobre a diferença entre sotaque e vocabulário de um país pra outro. Enfim, fala sobre muitas coisas que, assim, muita gente não entende, não tem a mínima noção quando se fala de aprender idiomas. E foi uma leitura muito proveitosa. Nesse caso aqui, eu não fiz um resumo, porque muita coisa eu já sabia. O meu objetivo era mais consumir mesmo conteúdo em inglês britânico, tá? Então, como você pode ver, cada livro vai ter um objetivo específico. Você não precisa fazer a mesma coisa para todos os livros, até porque, vou até mostrar esse livro em outro vídeo, tá? Ele tem uma estrutura completamente diferente. Ele tem 40 capítulos, mas ele não é um livro muito grande. Então, os capítulos são pequenos, eles são curtos, né? E aí aqui eu fiz esse código de cores. É azul para vocabulário. Isso aqui, amarelo, dúvida de pronúncia, porque eu tô tendo aula de inglês, aula particular com a minha professora Raíza maravilhosa. E aí eu posso trazer pra aula com ela algumas palavras que eu tenha sentido dificuldade na hora de pronunciá-las, tá? Então, se eu estava ali lendo em voz alta, eu fiquei, gente, como é que pronuncia isso aqui? Eu marco, tá? Não foram muitas, como vocês podem ver, só tem aqui 2 etiquetas amarelas. E por último eu coloquei um rosinha de conhecimento importante. Como eu falei, muita coisa eu já sabia, só que tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é mesmo já sabendo sobre aquele assunto, eu gosto de ler diferentes explicações sobre aquilo, pra que eu possa cada vez mais aprimorar minha forma de ensinar, minha didática e tudo mais. Como eu sou professora, é muito importante que eu saiba explicar as coisas pras pessoas. Eu tenho que ter um repertório, né? Então eu tenho que ler de diferentes professores, diferentes profissionais e tudo mais, de diferentes áreas também, pra que eu possa melhorar cada vez mais a minha didática e as minhas alunas consigam aprender ainda mais. Esse é o meu raciocínio em relação à leitura. Essa questão de ter um código de cores eu uso pra tudo, realmente amo. E é a única coisa que eu não gosto muito aqui no Kindle, porque não dá pra fazer código de cores aqui. Eu consigo marcar as palavras, mas assim, eu não consigo colocar cores, né? Mas se eu ler no iPad, por exemplo, eu consigo. Você pode fazer com essas etiquetinhas, ou você pode usar também sempre 2 cores de marca-texto, tá? Uma cor você coloca pra reflexões, frases e tudo mais, e outra cor você coloca pra vocabulário, caso seja o seu objetivo. Você também pode fazer essa questão que eu fiz aqui, a etiqueta amarela, né? Colocar dúvida, como é que se pronuncia essa palavra? Trazer pra sua sala de aula, se você tiver alguma professora de espanhol, e eu espero que seja eu a sua professora, se não for, vamos trabalhar nisso aí, né, dica? Eu espero que você tenha gostado dessa primeira estratégia. É uma estratégia que eu uso pra tudo. Tudo na minha vida eu preciso de código de cores, tá? Eu sou muito assim, por isso que eu tenho 1 milhão de marca-textos e 1 milhão de etiquetas. Depois eu mostro pra vocês minha coleção. Que eu espero que tenha feito sentido pra você. Se não tiver feito sentido, não tem problema nenhum, tá? É uma estratégia que você pode usar ou não, mas funciona bastante pra mim e me ajuda muito a ser mais organizada. Eu uso as cores ao meu favor na hora da organização, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo de estratégia. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com uma amiga
E deixa aí qualquer pergunta se você quiser fazer uma pergunta pra mim, se ficou com dúvida em relação a alguma coisa, se ficou faltando explicar alguma coisa também, deixa aí nos comentários que eu vou ler com muito prazer. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.